Paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou aqui num vídeo um pouquinho diferente, um sem filtro. Talvez não tenha edição esse vídeo, talvez eu coloque um pouquinho de edição, vamos ver como é que vai ficar. Mas hoje eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito do sofrimento. Isso porque na quarta-feira da semana passada eu tive que correr para o centro cirúrgico com um problema de apendicite aguda e passar por uma cirurgia, ficar no hospital até o sábado, na parte da tarde, e poder chegar em casa só sábado à tarde. Então, passando todo esse tempo no hospital. E esse período, essa situação me fez refletir bastante a respeito do sofrimento, né, e sobre alguns temas. Eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu passei e aquilo que o Senhor foi ministrando no meu coração, esse momento aí de dor, de sofrimento. Então, o que eu notei aqui, a primeira coisa é muito curiosa, né? Quando eu fui para o quarto que eu ia ficar depois da cirurgia, tinha um cara lá comigo. É um cara muito gente boa, por sinal. E aquela campainha que você usa para chamar as enfermeiras, né? Você aperta para chamar as enfermeiras, só tinha na cama dele, do lado dele, em frente a mim. Do meu lado não tinha. Então, depois da cirurgia, eu lembro que, cara, aquela dor que eu tava sentindo era horrível. Eu nem me preparei para a cirurgia, porque eu nem sabia que eu ia fazer uma cirurgia, né? Então, eu não estava em jejum, eu tinha comido naquele dia, bebido água, e a cirurgia de apendicite com o corte na barriga, quando você está com a barriga cheia em todos os sentidos, né, dói muito, cara, dói muito. E eu já estava medicado, mas a dor era terrível, eu achei que eu ia morrer, eu não conseguia ir no banheiro por causa da anestesia hack, não conseguia nem mexer minha perna. É horrível, a sensação horrível, cara, horrível. E sem saber como suportar a dor, toda hora eu ficava acionando esse colega de quarto lá para ele chamar as enfermeiras. E a primeira coisa que eu queria colocar aqui é sobre o quanto que a gente é dependente, cara. Sabe, eu acho que o acidente ou aquilo que é incomum é a gente não precisar de ninguém. Porque todas as vezes, em todos os lugares, de alguma maneira, a gente precisa de outra pessoa para nos ajudar. E eu dependia muito desse cara aí que estava comigo internado no quarto para poder chamar as enfermeiras. Esse é o primeiro ponto. Dependência. Nós não fomos criados por Deus para sermos independentes no sentido isolado, sabe? Aquela pessoa isolada que acha que tudo que tem conseguiu sozinha. Se esquece que até as próprias roupas que veste não foi ela que costurou, a não ser que seja uma costureira, mas tudo que nós temos, a tecnologia que nós usamos, a gente vive meio que no modo automático e a gente esquece disso. A gente é dependente de outras pessoas. Ninguém faz nada sozinho, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, e naquele momento isso ficou muito mais claro para mim. E é um tipo de dependência um pouco constrangedora, né? Porque eu tinha que ficar chamando o cara toda hora, e isso não é legal. Mas, num sentido maior ou menor, todo tipo de dependência nos constrange. Na verdade, constrange o nosso orgulho, constrange o nosso ego, que nos faz pensar de maneira ilusória que a gente é super-homem, cara, ou Mulher Maravilha, né, o que seja, e a gente não é. A gente não é, a gente tem fraquezas e fracassos, a gente foi contaminado pelo pecado, a gente não enxerga muitas vezes, a maioria das vezes, situações sozinho, e nós somos extremamente dependentes. Segundo ponto, quando as enfermeiras chegavam e elas viam que eu estava com dor, mas eu já estava medicado,
elas não podiam me dar mais remédio, elas não podiam dizer sim para aquilo que eu estava buscando e desejando. Isso me levou a pensar sobre as nossas orações. Se a gente pegar todos ou quase todos os textos da Palavra de Deus que falam sobre oração, a gente, de maneira geral, consegue perceber que quando a gente ora a vontade de Deus com perseverança, Deus, na verdade, nos usa e nos molda para fazer a vontade dele e para que aquilo se cumpra. Mas quando nós oramos algo que não é da vontade de Deus, ou que de alguma maneira não é benéfico para nós, com raras exceções essas que Deus permite para nos trazer lições, mas o Senhor nos diz não. E foi o que a enfermeira me disse. E ela me corrigiu ali de maneira muito branda, né? E muito educada, que eu não poderia ficar acionando aquele cara toda hora, eu teria que suportar aquela dor naquele momento, não podia mais me dar medicação, eu não podia ficar atrapalhando o sono do meu colega de quarto. E na hora eu fiquei irado, cara. Na hora eu fiquei irado. Porque quando a gente recebe um não, a gente fica irado. Quando as coisas não saem como a gente esperava, a gente fica irado. Quando as nossas orações não são respondidas da maneira como a gente gostaria que elas fossem, nós ficamos irados. Essa é a verdade. Graças a Deus eu não destratei aquela enfermeira, né? Eu me lembro dela ainda falar assim: você precisa suportar a dor ou você vai querer ficar acordando ele toda hora? Eu respondi assim: olha, eu prefiro não comentar nada, obrigado, é só isso que eu tenho para falar. Mas eu fiquei com raiva, fiquei com muita raiva. E eu lembro que mandando mensagem ali para minha mãe, para minha esposa, né, para o meu pai, para minha família toda. A enfermeira está agindo de má fé, a enfermeira não está me ajudando, não está me medicando. E não era verdade, né? Não era verdade. Mas aquela enfermeira sabia o que eu precisava. Por causa da dor, eu estava cego e eu não sabia o que eu precisava. Eu não precisava de mais remédio, eu precisava ser forte, precisava suportar aquilo. Mais remédio talvez me traria mais, sei lá, cara, uma overdose de medicamento, não sei. Mas se não é para tomar, é porque não é para tomar, tem um motivo. Mas muitas vezes a dor nos cega para os motivos pelos quais nós recebemos um não da parte de Deus. A dor nos cega muitas vezes e nos faz destratar pessoas que não são pessoas ruins. E quantas pessoas não falam por aí, né, que brigam com Deus quando estão passando por um momento difícil? Para mim, naquele momento, aquela enfermeira era horrível. Mas alguns dias depois, quando, se não me engano, minha mãe estava lá comigo, a mesma enfermeira tomou o plantão e ela entrava no quarto, cuidava de mim normalmente. E a minha mãe, por incrível que pareça, ela gostou muito daquela enfermeira. Aquela enfermeira que eu achava horrível. E aí depois eu falei assim: mãe, é essa aí que eu tava falando mal lá no WhatsApp. Porque a dor nos cega, a dor nos cega. E a dor nos impede de entender a diferença entre o que a gente quer e o que a gente precisa. A dor nos faz ferir pessoas. Por isso que não é sábio até falar quando a gente está machucado por alguma situação, fisicamente, psicologicamente, na alma, o que seja. Mas essa foi uma experiência que me fez pensar, mas principalmente em relação à oração, ao não que a gente recebe de Deus. E muitas vezes, né, a gente recebe um não da parte de Deus, ou espera um pouco mais, você não é maduro ainda para receber isso. E Deus sabe de todas as coisas, Deus é infinitamente sábio. Aquela enfermeira entendia de medicação, mas Deus entende de tudo. Ele criou todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para nós e para a glória dele. E por último, o que me consolou
nesse momento de sofrimento, de dor, foi lembrar que o meu Senhor também sofreu e sofreu por mim. Sabe, o sofrimento de Cristo, todo o sofrimento de Cristo, tudo que ele passou, desde traição, abandono, ser negado, ser torturado, zombado, escarnecido, ter bebido o cálice da ira de Deus e tudo o que isso significa, ter bradado, Deus meu, por que me desamparaste? Todo o sofrimento de Jesus lançou luz sobre o meu sofrimento. Porque às vezes a gente quer descobrir um grande motivo, né? Por que a gente sofre isso? Por que a gente passa por aquilo? Mas, lembrando um pouco de Jó queria saber o porquê que ele estava sofrendo e Deus não explica para ele. Deus só mostra o quanto que ele mesmo é infinitamente mais sábio do que a gente, assim como aquela enfermeira estava sendo muito mais racional do que eu nos meus pedidos. Então Deus não tem que ficar explicando os motivos do não que Ele nos dá ou das situações difíceis que a gente passa. Mas Ele sempre está com a gente, sempre nos ajuda, sempre nos concede graça, mas principalmente Ele mesmo experimentou o sofrimento, um sofrimento indizível. Um sofrimento que não se compara ao meu. Quando eu comecei a pensar nos sofrimentos de Cristo, eu fiquei com vergonha de sofrer com as dores da cirurgia que eu tinha feito. Porque é algo muito menor do que o que ele passou. Então, no meio da dor, no meio do sofrimento, a gente pode lembrar, como diz o autor da carta aos Hebreus, que nós não temos um sumo sacerdote, alguém que ao mesmo tempo é sumo sacerdote e sacrifício, alguém que nos leva a Deus, alguém que intercede por nós diante de Deus, alguém que nos leva e nos media a Deus. Nós não temos esse alguém, o nosso Salvador não é alguém que não nos entende na pele, pelo contrário. Ele em tudo foi tentado, ele em tudo suportou dores e sofrimentos, como eu mencionei, desde traição, a dor física, a angústia na alma, lá no Getsêmani. Ele sofreu. Deus sofreu. Sabe, Jesus sofreu. E naquele momento o que me sustentou foi lembrar dos sofrimentos de Jesus. Então esse último ponto, para concluir esse vídeo, para não ficar mais extenso, é que independentemente do que a gente passa, o sofrimento de Jesus, a cruz de Cristo, a jornada do Senhor Jesus, o ministério dele, desde o nascimento até a cruz, lança luz sobre o nosso sofrimento. E nesse sofrimento nós podemos, ainda que de maneira muito pequenininha, fazer parte dos sofrimentos do nosso Senhor. Nesse sofrimento que a gente pode ser conformado e transformado à imagem de Cristo e ser mais parecido com Cristo, como Paulo diz em Romanos 8, é o texto que a gente gosta, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No contexto ali, o bem é ser feito e forjado à imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. E é um texto muito bonito, mas faz muito mais sentido e fez muito mais sentido aplicando ele nesse momento de sofrimento. O sofrimento traz o pior de nós, né? Mas também traz o melhor de Deus. E é quando a gente está fraco que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa vida, que a gente lembra que a gente é pó, que a gente não é dono do amanhã, mas não são só lições duras que a gente recebe, mas a gente encontra um Deus rico em misericórdia, que sabe na pele o que é sofrer, todo tipo de sofrimento, e que intercede por nós, e que nos ama, e que fez tudo o que fez para a glória de Deus, e para que nós fôssemos salvos e reconciliados com Ele. E Jesus é maravilhoso. Então é isso, meus queridos. Esse foi mais um vídeo aí, um sem filtro, um pouco especial,
contando um pouquinho sobre esse meu melhor, pior momento durante esses últimos anos. Que Deus te abençoe, te conceda graça e livramento, se for da vontade dEle, que a mão bondosa do Senhor esteja sobre a sua vida, e eu te espero no próximo vídeo. Falou!